Eu estou muito feliz, muito satisfeita de estar aqui na companhia de vocês. É a primeira vez que eu venho aqui em Santos dar uma palestra num espaço, né? Porque eu estou em muitos tipos de espaços, né? E esse espaço é a primeira vez. E eu estou muito feliz, viu? Muito prazer, sejam todos bem-vindos. E nós vamos, depois do cafezinho, eu vou ter a oportunidade de responder as perguntas de vocês, porque é um conhecimento muito amplo. Eu estou nesse conhecimento há quase 40 anos, eu tenho 71 anos de idade. Eu estou nesse conhecimento há quase 40 anos e parece que nunca acaba. É um conhecimento que nunca acaba. Então, o tempo, assim, é extremamente limitado. Nós vamos, por mais que esteja disponível, mas é extremamente limitado, porque vocês não aguentam ficar muito tempo assim, né? Nesse lugar assim, sem poder sair. Então, vamos dividir, então, a palestra para dar a oportunidade de quem precisar ir embora e quem quiser depois fazer as perguntas, fiquem à vontade. Agora são 5h15, mais ou menos umas 10 para 6, assim, a gente dá uma paradinha para vocês tomarem um cafezinho, ir no banheiro, e depois a gente continua dando oportunidade para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Bom, nós estamos aqui sem lousa, então a gente vai precisar improvisar essa folha de sulfite aqui para quebrar um galho, tá? Para me apresentar, o meu apelido, eu sou conhecida como professora Leia Matsunaga, né? Por quê? Porque o meu marido é japonês, eu morei muito tempo no Japão. E eu estudei medicina lá no Oriente, né? E já faz também quase 40 anos que já voltamos, né? E sou palestrante e trabalho com essa técnica até então. E quanto à formação, eu tive a oportunidade de estudar medicina oriental lá, e a medicina oriental ela parte já do princípio, né, de que toda doença ela parte da mente, né, porque os orientais têm isso como um ponto de referência. Nós, como seres pensantes, temos o poder de atrair todos os pensamentos. Os pensamentos são fóton de luz. O que é? É fragmento de luz, né? E os pensamentos é um poder de todos os seres humanos. E como o planeta Terra é um planeta laboratório, tem essa imensa diversidade de mentes, graduações, extensões, mudanças no tempo, né? Bom, mas tudo então, quando se trata de um trabalho desse, que tem assim um fundamento terapêutico, né? A gente sempre começa com a grande energia, a grande inteligência, que é Deus, né? Como que nós poderíamos assim entender Deus? Fica muito difícil, porque Deus é uma inteligência, né? É uma inteligência incomensurável, além da capacidade da nossa compreensão, né? Deus, ele é único e ao mesmo tempo, na capacidade da mente humana, ele é inúmero dentro dele mesmo, né? E nós somos essa fagulha, essa energia de Deus, né? Manifestada. Então, como fagulhas de energia de Deus manifestado, essa energia é espalhada para todo o infinito, aos universos,
Porque muitas pessoas pensam que o planeta Terra ele é único. Não é. Vocês sabiam que o planeta Terra é apenas a milionésima parte de um ponto? Então vocês imaginem a imensidão dos universos com relação ao que nós somos e da forma que nós estamos aqui na Terra. Nós somos um pontinho, uma fagulhazinha dessa energia inteligente aqui, num lugarzinho desse tamanho, onde existem bilhões e bilhões de universos iguais a esse. Infelizmente, a ciência está se virando lá dos avessos para descobrir, mas isso só é descoberto gradativamente de acordo com o merecimento de cada universo, de cada humanidade. A humanidade tem possibilidade de alcançar tudo, mas desde que ela vá andando e se abrindo cada vez mais para um conhecimento que não tem fim, porque o conhecimento realmente não tem, ele é interminável, né? Quando a gente pensa que a gente está conhecendo uma coisa, aí vem outra, e assim infinitamente, né? Então nós, como uma partícula dessa inteligência, né? Muitas pessoas, os esotéricos, por exemplo, têm o hábito de falar que essa fagulha é a divina presença eu sou, né? As diversas outros fé, conhecimentos dão diversos outros nomes, mas que tudo quer dizer a mesma coisa. Então, essa divina presença eu sou, essa luz que existe dentro de nós, né? Já não vem só daqui, né? Tem, aqui como é um planeta laboratório, né, que ele surgiu de uma explosão, né, da estrela de Sirius, né? Então é um planeta que traz todo tipo de experiência herdada de todos os outros universos manifestados, né? Então essa fagulha que somos nós aqui, muitos de nós viemos aqui das estrelas, né, dos planetas, muitos vieram de planos paralelos e muitos vieram de mundos internos, né, de mundos interiores, que também a ciência já descobriu algumas coisas, mas tem dificuldades de ir muito mais a fundo. Então, é importante nós percebermos que com todas essas origens, ela pertence ao mesmo ponto, à essência, que nós somos filhos de um Deus, de um único Deus, né? E nós temos que viver essa expressão independente da unidade da fé religiosa que nós pertencemos, né? Porque senão fica havendo muito separativismo, fica havendo muita exclusão, e aquela fraternidade, aquele espírito de que nós somos um também, uma unidade com relação a Deus, vai se perdendo, né? Você já imaginou se todo mundo fica se separando por ser um por ser de uma fé, o outro por ser da outra fé, o outro por ser da outra fé, se separa, que perde a consciência da unidade de Deus, né? Nós não podemos nos separar a ponto de perdermos a consciência dessa unidade, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que nós precisamos da força da mente de todos nós para conseguirmos sobreviver, que não está fácil sobreviver nesse mundo, né? Então essa fagulha que é cada um de nós, ou veio das estrelas, ou veio de mundos paralelos, ou veio de mundos internos, ou mundos interiores, que também são belíssimos e que a nossa ciência não conhece muito bem. Então, quando nós chegamos, né, nós tínhamos assim uma mente já codificada do lugar de onde nós viemos, né? Então, nós tínhamos, de um modo geral, essa consciência de que
uma mente, vamos dizer, universal, que nós já herdamos, que nós já trouxemos de onde nós pertencemos, né? E à medida que a gente foi ocupando os corpos aqui na Terra, né, o que aconteceu? Nós fomos nos acostumando com a energia daqui da Terra. A energia daqui da Terra, ela é fundamentada nos 5 sentidos, né? Dentro da matéria, né? Então, aquela mente que nós trouxemos de algum lugar, nós chamamos de mente superior, né? Uma mente do qual as pessoas que pertencem a essas energias aqui, tanto das estrelas como subterrâneas, né? Das montanhas, dos mundos interiores, são muito parecidos, estão ligados e coligados, né? O pessoal de planos paralelos são os que estão assim mais recentes, que a gente chama de almas mais novas. Então tem as almas ancestrais aqui na Terra, as almas antigas, que hoje pode estar num corpo jovem, pode estar até num corpo de criança, mas é uma alma muito antiga. E tem as almas que realmente são muito nova mesmo. Então essas almas muito novas é que está bagunçando o planeta, porque está muito fundamentado na experiência dos 5 sentidos. Está acreditando que se mata, está matando mesmo, quando na verdade ninguém morre, nós somos imortais, né? Então fala assim, eu vou, pego e mato. Mal sabe ele que depois ele vai ter que resgatar essa pessoa e devolver um corpo para essas pessoas, né? Se a gente, porque aqui é uma lei de causa e efeito, né? Se a gente mata alguém, depois a gente tem que ter, se é homem, vem num corpo de mulher, para gerar um corpo para aquela pessoa que ele fez perder aquele corpo, né? E as almas novas, elas não têm consciência disso, não. Elas pensam que elas fazem e pronto. Não tem consequência, não tem retorno, não tem necessidade de reavaliar a ação, né? Agora as almas velhas, as almas antigas já sabem disso, né? Quer dizer, somos iguais? Somos. As almas novas, as almas ancestrais, as almas antigas, com as almas atuais, todos nós pertencemos ao mesmo Deus. Mas a graduação, né, a frequência, a natureza mental nossa, depende do quanto nós já vivemos nos mundos terrestres parecidos com esse, né? Ou aqui mesmo, né? Então é claro que agora a gente não vai fazer mais essas besteiras, né? As pessoas que roubam, né? Tá na cara que são tudo almas assim, que inexperientes, que são novinhas, né? Porque mal sabem elas que elas vão ter que devolver o que elas roubaram, né? Isso pode levar vidas e vidas e vidas. Tem um Hitler, por exemplo, que matou um monte de gente. Você já imaginou ele ter que dar conta de todas essas pessoas que ele matou? Porque ele vai ter que fazer isso, né? Ele vai ter que se responsabilizar e trazer à vida todas as pessoas que ele deportaste. Porque isso é uma lei. E a lei de Deus é para todos, né? Independe da fé de cada um, a lei de Deus é para todos. Só muda o nome, né? Parece que no Evangelho tem um outro nome. Não é karma, tem um outro nome lá da Bíblia e tal, mas que quer dizer a mesma coisa, né? Porque senão as pessoas que não acreditam em outras vidas não ficariam doentes, não teriam problemas, né? Elas, até há pouco tempo mesmo eu soube que um pastor evangélico está com câncer, né, no cérebro. Mesmo ele não acreditando na reencarnação, ele está vivendo alguma consequência, né? Então, esses conhecimentos, à medida que a gente vai nascendo e morrendo muitas vezes aqui, o nosso desenvolvimento vai se tornando também infinito nas experiências.
E aí a gente evita de ficar repetindo situações do qual nos prendem a uma circunstância de cobrança da própria lei natural das coisas, né? Então é por isso que nós não fazemos mais essas arbitrariedades. Todos que estão aqui, com certeza, não cometem mais essas arbitrariedades de matar, roubar, pelo simples fato de saber que existe causa e efeito, né? Então, essa mente de onde nós trouxemos é um código e é uma herança natural nossa, que é só nossa. Cada um de nós temos um banco de dados, né, relacionado à experiência que nós já vivemos, ou aqui, ou em mundos paralelos, ou em dimensões parecidas, né? E quando nós chegamos aqui na Terra, nós começamos a herdar, então, a mente daqui. Então, nós ficamos com a mente do lugar de onde nós viemos, do qual nós trouxemos alguma experiência, né, as almas antigas, né, e ficamos com a mente da Terra, que está baseada nos 5 sentidos, que é o tato, olfato, paladar, visão e audição, que todo mundo sabe disso, né? Então, quando nós começamos a vivenciar muito os 5 sentidos, o que acabou acontecendo? Nós fomos criando personalidades. Nós fomos criando uma característica, porque cada vez que a gente nasce, a gente cria uma característica. Por exemplo, hoje eu estudei medicina oriental, então eu fico com a característica de médica oriental, né? Mas numa outra vida aí, se eu for um mendigo, eu fico com a característica de um mendigo, né? Essas personalidades, elas não se perdem, elas são como se fosse um registro, é o registro acástico, que na Índia se fala, né? Registro acástico, é como se fosse um tipo de um currículo do espírito, o que o espírito já viveu, qual é a história do espírito. Então, está tudo ali dentro desse currículo da experiência que o espírito já viveu. Não perde, e é um direito de cada um, e é preservado no subconsciente. Então, vamos ver como é que funciona isso dentro do nosso cérebro. Tá meio complicadinho, né? Bom, então vamos fazer assim o seguinte, peraí. De vez em quando, se você puder segurar aqui para mim, que eu vou fazer o desenho aqui, né? Eu vou fazer aqui, deixa eu fazer um desenho aqui, deixa eu ver, acho que assim fica melhor. Para vocês perceberem como que funciona a nossa mente dentro do nosso potencial espiritual, né? Então, aqui, vocês imaginem um triângulo assim na cabeça, tá? Imaginem esse triângulo na cabeça. Então, essa ponta do triângulo aqui que cai dentro da testa é o nosso consciente, né? O nosso consciente é um departamento que cuida apenas da vida presente, tá? É um departamento que se estabelece com aquele perfil e aquela característica da vivência dos 5 sentidos. Então, como é um departamento que vive no presente, então ele é supérfluo, ele muda muito, porque os 5 sentidos, ele muda muito, né? Ele é muito flutuante, ele não tem, assim, uma estabilidade, né? Depois, então, aqui na mesma altura, na parte de trás da cabeça, aqui dentro do nosso cérebro, vocês imaginem que é o departamento do subconsciente, né? Esse departamento, ele é mais rico, porque ele ultrapassa os 5 sentidos. Aqui só tem 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição, e é a dependência da matéria, então logo é a dependência do ego, né? O departamento daqui da frente, ele cuida
do processo físico, material, presente, racional dentro dos sentidos, né? Então, ele faz uma história só do presente. Ele não está fixado numa outra função. Já o departamento aqui de trás é o nosso subconsciente ou inconsciente. É aqui que se encontra o registro acástico, aquela história que eu falei para vocês, que é justamente o histórico de cada alma, de cada espírito, né? Então, esse daqui, ele é muito mais rico, porque enquanto esse da frente, ele se ocupa dos cinco sentidos, ele se apoia no ego, no momento material das coisas, esse daqui, não, ele já ultrapassa e atinge o sexto sentido, que é a nossa intuição, a nossa percepção. Ele atinge o sétimo sentido, que é a nossa clarividência, a nossa clareaudiência. Então é um departamento mais amplo, né? Porque ele já trabalha além dos cinco sentidos, ele já vai mais além. E o espírito tem esse potencial de ir mais além do que os cinco sentidos, né? Então, como ele abrange o sexto e o sétimo sentido, porque na verdade basicamente são 7, assim, basicamente, depois quando estudam mais profundamente, vocês vão ter muitos outros conhecimentos mais, né? Então, esses sentidos aqui, esse departamento, ele fica com aquela responsabilidade de guardar o nosso histórico, né? E o interessante desse arquivo aqui é que ele é por ordem emocional. Ele não é por ordem de nascimento. O que eu quero dizer? Muitas vezes nós somos influenciados por situações de uma vida de 500 anos atrás. Nós podemos estar vivendo uma dificuldade hoje que não é propriamente uma vida anterior a essa, mas uma vida como o caso de um psicólogo, né, que ele fala assim, olha, dessas coisas aí eu não entendo, eu gostaria de fazer essa terapia para saber por que eu choro muito quando eu assisto um filme de Cristo, de esses filmes antigos lá, do que aconteceu com Jesus, tudo, mas eu choro. E o interessante, eu choro e eu quero parar de chorar, mas eu não consigo. Não é uma coisa assim que eu tenho domínio de conseguir parar só porque eu quero, não, né? E ele fala assim, isso me incomoda muito, né? Porque muitas vezes as pessoas, os meus amigos, colegas, tudo tiram sarro da minha cara, né? Porque eles notam que eu não tenho domínio sobre esse choro, né? Não é que ele lembrou-se de uma vida, do tempo que Jesus foi crucificado. Ele era um menino de 9 anos de idade, mais ou menos, usava aqueles roupão de saco, né? E ele viu Jesus carregando a cruz, né? Vocês veem, faz quase 40 anos que eu sou terapeuta nessa área. Ele foi uma das únicas pessoas que lembrou dessa época de Cristo, né? Então, essa personalidade desse menino de 9 anos está muito forte nele, né? Então, mesmo ele está vivendo toda a modernidade dos estudos que ele tem, que não está propriamente ligado, né, com esses conhecimentos técnicos da psicologia moderna, mas ele se vê numa situação de calças curtas diante de toda a ciência que ele estudou na área moderna a respeito da mente, né? Então vocês veem que a verdade ela não segue o padrão que o homem quer, né? As verdades, elas se manifestam naturalmente como um poder de Deus em todas as coisas, em todas as situações, né? Então, o que acontece? Todas as vezes que a gente nasce, vive, deixa um corpo, então fica marcado aqui, fica aqui codificado o histórico daquela experiência que nós vivemos. E agora, devido ao ciclo que nós estamos vivendo, o ciclo terrestre que nós estamos vivendo, que é a Terra, quando ela termina de dar a volta
assim, aquela grande volta no Sol de Alcione, que daí vocês teriam que estudar um pouquinho de astronomia, que leva 26 mil anos, que fecha um grande ciclo no planeta Terra, permite com que a nossa mente também mude muito. A nossa mente, ela também segue situações cíclicas, né? E agora nós estamos, assim, sofrendo muito a influência dessas personalidades do passado que nós criamos, né? Tanto contra como a favor, né? Então, parece que é por acaso, né, que vocês estão nesse lugar, mas não é, né? Se todos estão aqui, é porque já tem um histórico anterior dessa experiência, né? Assim como quem está nas outras instituições de conhecimentos e de ordens espiritualistas, também já tem algum histórico a respeito, né? Porque nós fechamos um ciclo agora, em 1999, aquela volta da Terra em volta do grande Sol central fechou, né? Então, esse ciclo fechou e se abre outro ciclo, porque nada termina, né? Tudo está sempre começando. Quando o pessoal pensou que ia acabar o mundo recomeça sutilmente, sem as pessoas propriamente perceberem, né? Essa aqui é o lado encantado de Deus, que nós temos pouca condições de saber tão a fundo, mas a gente, o que está sendo permitido nós sabermos, nós vamos aproveitando, porque o conhecimento é ilimitado, né? Então essas personalidades, elas vão adentrando na nossa vida, em vários setores da nossa vida, né? Tem pessoas que percebem que ela tem uma pedrinha no sapato no que diz respeito ao âmbito familiar, né? Então, ela pode até ser muito bem sucedida, vamos dizer, profissionalmente, mas não consegue trabalhar com o relacionamento família, né? Tem pessoas que têm dificuldade com relação à saúde, né? Tem dificuldade de equilibrar a saúde. Por quê? Porque está sob a influência de um código anterior, ou de muitos anos atrás, que ainda ela está atraindo para o presente, né? Então, por exemplo, se nós tivermos um câncer numa vida, vamos dizer, há 3, 4 vidas atrás, mas nessa vida que nós tivemos aquele câncer, para agora, nós tínhamos um problema lá que está se manifestando agora no presente. Então, nós herdamos não só o problema, como a gente herda as consequências, né? E o pior, a gente não sabe disso, né? Porque isso vem do subconsciente. Então a gente fala assim, meu Deus, eu não tenho motivo, como o senhor, o filho dele estava muito preocupado, porque ele estava com câncer, e o filho dele falou assim, ai, Leia, você que chegou lá do Oriente, eu sei que a vida é bom para tanta coisa, meu pai está com câncer, será que não dá para fazer alguma coisa para ele pelo menos não sofrer, mas ele não sabe que ele tem câncer, pelo amor de Deus, não sei consultar ele, você não fala que ele tem câncer, não começa esse negócio de câncer. Daí, quando o filho dele saiu da sala, ficou só nós dois, ele falou assim, ah, meu filho é tão inocente, ele pensa que eu não sei que eu estou com câncer, né? Tadinho, eu vim aqui, mas eu sei que a senhora não pode fazer nada, porque, na verdade, a acupuntura, ela vem de outros mundos mais evoluídos do que o nosso, tá? Mas esses mundos mais evoluídos do que o nosso, aqui, não combina muito as energias aqui terrestres, né? Então, a acupuntura fica obsoleta. Para casos assim muito sérios, não tem como resolver assim. Daí tem que usar outros métodos da ciência moderna para resolver, né? Bom, obrigada. Já
Ele daí já ficou cansado. Né? Então, ele falou assim, olha, a senhora nem precisa fazer acupuntura em mim, não. Então, de quanto a senhora fez, mas vamos conversar. Porque eu tenho a impressão que, como a senhora morou no Oriente há muito tempo, só tem muito mais coisa interessante para falar dessa história desse câncer para mim, do que as agulhas, né? Daí, como já estou assim, tenho muita experiência nessa minha área, né? Eu fechei os olhos, entrei no tempo dele, né? Eu lembrei de uma vida em que ele era... Mas essa vida foi muito recente, me parece que foi uma anterior a essa mesmo. Ele era uma pessoa muito conhecida, era uma pessoa pública, muito conhecida, e que andou fazendo umas coisas erradas, né? Surrupiando, dinheiro público, essas coisas, e ele tinha o hábito também de seguir a igreja católica, indo nas missas direitinho, para fazer a média certinha dentro da profissão, do qual também fazia parte, né, essa necessidade dele mostrar para a sociedade, essas coisas todas. Então ele falou, mas como é que eu posso, eu estou fazendo tudo certo agora, eu sou um bom marido, não sei o quê, já mexi com política, hoje eu mexo muito pouco e tal, mas eu acho que dessa vez eu não errei muito, não sei o quê, mas por que Deus ainda não me perdoou, né, do que fez? Eu falei assim, Deus não julga as pessoas assim, os seus filhos, os próprios filhos é que sabem, né, no que está errando, no que está acertando. Entre em contato com você mesmo, com a sua alma e tal, e você vai sentir, né, isso fortemente, porque ele não foi lá para fazer terapia, ele foi lá para fazer acupuntura. Então, cada coisa no seu lugar, né? Então, eu não entrei muito em detalhes, mas ele falou, quando ele fechou os olhos assim, ele viu que ele tinha se matado na política, ele se suicidou, né? Acho que mas a forma do suicídio que ele fez foi tomar tipo que as pessoas usam para fazer limpeza da casa hoje, soda cáustica, né? E isso afetou grandemente o estômago dele, e ele veio com remorso dos erros que ele cometeu. E uma vez ele consertar, sem ficar se sentindo assim tão culpado, né? Porque a culpa cria muito câncer, né? Ele acabou ficando com câncer no estômago, né? Por causa disso. Então, nós precisamos, assim, ficar muito atentos para perceber tudo aquilo que a gente faz sem querer. Tudo que a gente faz sem querer, que a gente não quer fazer, mas a gente faz. Quando fala assim, eu já fiz, não era assim que eu queria não, mas eu fiz. É porque nós estamos sendo influenciados por uma personalidade nossa do passado, né? Porque todo mundo, por exemplo, casa, por exemplo, com a melhor das intenções, ninguém casa para se separar no outro dia, né? Então, casa, tudo, prometendo estar bem, ficar bem com o cônjuge, tudo, mas o tempo vai passando. O tempo vai passando e daí uns desentendimentos no dia a dia, o que acontece? Leva a gente a ter sonhos. E nesses sonhos, a gente resgata lembranças de outras vidas. Né? Quando a gente deita e fala assim, meu Deus, por que eu estou com esse problema? É a mesma coisa da gente estar perguntando para o subconsciente. E o subconsciente, como a gente não dá tempo dele se manifestar, porque a gente vive usando os 5 sentidos o dia inteiro, porque para a gente manifestar o subconsciente, nós temos que nos aquietar, ficar interiorizados. E como a gente não faz isso, a gente só fica trabalhando com os 5 sentidos o dia inteiro, ele não tem como se manifestar quando nós estamos acordados. Então, só quando nós estamos dormindo, nós fazemos regressão, né? Daí aquilo que nós perguntamos um pouquinho antes de dormir, então como a gente perguntou para o subconsciente tem a responsabilidade de responder. Então a gente vê o histórico do passado, só que quando a gente acorda, o ego corta,
Porque o ego, ele é muito folgado, né? Ele não quer se dar o trabalho de trabalhar com um material que não é dele, porque esse material não é dele. O material dele é daqui, do consciente, né? E tudo o material que vem de lá, ele não reconhece. Então, vem como fantasia. Às vezes, quando nós estamos acordados, a gente tem uma intuição. A gente olha um neto assim e fala assim, nossa, mas esse daí é a cara do meu avô. Daí, o que acontece? Aí o ego fala assim, tá ficando tonta, é boba, tá, bebeu, não tem nada a ver, né? Por quê? Porque entra o racional, né? Mas lá o subconsciente mandou essa informação, oi, é eu aqui, estou de volta, né? Mas a gente não dá, assim, essa abertura para o nosso consciente dentro de conhecimentos que não vêm do próprio material dele. Então aí a gente fala assim, isso é bobagem, é coisa da minha cabeça, e joga fora essa informação. E aí é que a gente dança também, porque, por exemplo, se a gente tem um problema de saúde muito sério, e a gente pergunta, oh, meu Deus, mas por que eu estou com esse problema, né? E a gente considerasse as nossas intuições, as nossas percepções, que é tudo dons divinos do Espírito, viria, a gente acordado viria a resposta. Mas daí, como a gente não considera essas coisas, porque a gente acha que intuição é invenção da cabeça da gente, então é só em sonhos que o subconsciente se manifesta, né? Daí aparece lá o que aconteceu, a gente vive fazendo regressão à noite, todas as noites, né? É um filho que dá uma dor de cabeça pra gente, a gente fala assim, mas por que esse meu filho está dando tanta dor de cabeça para mim? Em sonhos, a pessoa entra no arquivo aqui, recebe as informações do porquê, só que quando acorda, o ego fala assim, agora é meu momento, né? E não dá a devida importância. Às vezes vem assim alguma coisinha, mas daí já quando a gente acorda o sonho vai embora, porque nós não reconhecemos o sonho como uma realidade anterior, né? A gente reconhece os sonhos como, tem a nossa psicologia de hoje também, né, contribui para isso, né? O sonho como alguma aventura da nossa natureza egóica, vivendo aí e experienciando aí como se não tivesse fundamento, né? Então, a mensagem dessa palestra que eu quero passar para vocês é vocês ficarem atentos para perceber o que vocês estão fazendo, né? No dia a dia, que nós fazemos no dia a dia, né? E que não estamos tendo governo sobre o nosso comportamento, né? Porque se nós deixarmos assim os 5 sentidos tomar conta da vida da gente, então a gente perde muito daquilo que nós poderíamos saber a respeito de nós mesmos, né? Então, como eu falei, a gente vai conhecer, por exemplo, a namorada de um filho que está interessada em casar-se e tal. Daí o que acontece? A moça chega, a gente vai, fala assim, não, eu tenho que receber bem, eu gosto do meu filho, eu quero o melhor para ele, eu vou procurar receber bem ela e tal. Mas dependendo do que aconteceu na outra vida, vai dando pontapé na pessoa. E daí o outro fala assim, mas você nem conhece a moça, como é que você não gosta dela? Como é que você não gostou dela? Ela não sabe responder, né? Porque nós somos muito vulneráveis às experiências de outras vidas que nós vivemos. E nós temos que fazer o papel de ficar selecionando, percebendo de maneira ciente aquilo que nós estamos fazendo do coração com aquilo que nós estamos fazendo sem querer, por fraqueza, por ainda arrastar do tempo certas influências negativas que nós tivemos com as outras pessoas do passado. Porque são essas pessoas que voltam na nossa história, né? São essas pessoas que fazem a nossa história hoje, né? Então, não é
interessante nós trazermos essas dificuldades de outras vidas para o presente. E a pessoa fala assim, mas eu não sei como, quando eu tenho uma situação. Todas as vezes que a gente faz uma coisa, que a gente faz assim, por impulso, significa que nós não temos governo da nossa vida, nós não temos diretriz, nós não temos posicionamento, nós não estamos com aquele poder espiritual de bom senso para percebermos o que está relacionado à necessidade de ser vivida no presente e o que está relacionado ao que já se passou, mas que nós trouxemos como escravidão dentro de nós mesmos. Então, vamos dar essa paradinha, vocês vão tomar um cafezinho aí e depois a gente volta a se falar. Eu ainda vou falar da mente universal nossa aqui e depois eu vou abrir para perguntas, viu? Fiquem à vontade.